Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. O nosso tema, o olhar de Deus está sobre você desde antes do amanhecer. Isso significa que enquanto você dorme, Deus está olhando por você, está olhando para você, cuidando de você. Essa realidade Davi fala no Salmo 139. Ele diz a partir do versículo 4, a palavra ainda nem chegou à minha boca e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a sua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. O que Davi está dizendo é, Senhor, eu experimentei esse cuidado e continuo experimentando. Eu experimentei enquanto pastor, o Senhor cuidava de mim no meio de ursos, de leões, e eu nunca fui tocado. Pelo contrário, eu venci leões e ursos. O Senhor cuidou de mim no meio do deserto, enquanto eu era pastor, no meio do deserto, perseguido por Saul, diante de inimigos. Eu experimento diariamente esta proteção. É isso que Davi estava falando. E quando ele fala cerca, não é uma forma de dizer, é literal. Deus te cerca. Olha, as palavras que o Senhor liberou sobre nós para você ter essa segurança. A primeira, ele disse para Abraão em Gênesis 15 que eu sou o teu escudo e proteção. Então imagina agora, fecha seus olhos e se veja debaixo de um escudo. Mas não é um escudo qualquer não, é o escudo de Deus. Ele disse, eu sou o teu escudo. Eu me coloco diante do inimigo e digo, não toque porque é meu filho. Então ele é o teu escudo, ele é a tua proteção. Agora, faça um pequeno exercício mais uma vez. Feche os seus olhos e veja este escudo sobre a sua vida, te cobrindo completamente, e ao redor deste escudo, anjos, porque o Senhor diz que anjos se acampam ao redor de todo aquele que teme ao Senhor. Então, os anjos de Deus, eles te cercam. E esses anjos são como labaredas de fogo, imagina. Então, quando o inimigo olha para você, ele olha o escudo, ele olha o fogo ao redor de você e diz, com esse eu não posso mexer, não. Ele reclamou em relação à vida de Jó. Ele disse, o Senhor cerca Jó. Quando Deus falou que Jó era justo, eu também, ele é um homem bom, te serve, te ama, porque tudo vai bem na vida dele. O Senhor abençoa tudo que ele toca e o Senhor o protege com uma cerca. Olha, isso vem da boca do inimigo, dizendo que Jó era protegido. Mas o que aconteceu com Jó? É porque o inimigo disse, tá bom, então se ele passar por algum problema, ele vai te abandonar. E Deus disse, não, você vai ver, pode tocar até aqui. Foi essa a experiência que Jó teve, e Jó voltou a ser, depois que Deus permitiu, e Jó, isso só foi para o bem de Jó, porque ele se tornou mais íntimo, mais forte, mais abençoado por Deus. Então, toda aquela proteção voltou de uma forma muito intensa sobre a vida de Jó. Mas para falar dessa proteção sobrenatural, neste mundo tão inseguro, com tanta violência, com tanto perigo, tanto do reino natural quanto do reino espiritual, a violência que a gente vê no mundo natural é um reflexo da violência do mundo espiritual. O mundo espiritual está violento por quê? Porque está escrito em Apocalipse 12 que o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso, ele quer destruir mais rapidamente as famílias, ele quer destruir o relacionamento dos filhos de Deus com o Senhor. Ele quer realmente roubar, matar e destruir com maior intensidade, sabendo que ele tem pouco tempo para arrastar muitos para perto dele. Mas tem uma passagem que mostra sobre essa proteção em Gênesis capítulo 28. Jacó nasceu, antes dele nascer, Deus já tinha dito uma promessa para ele. A promessa de Deus sobre a vida dele é de que ele seria o herdeiro. E quando chegou à idade adulta, ele se precipitou e ele usurpou a primogenitura. Mas a palavra de Deus é, você vai ser o herdeiro. Ele não precisava usurpar a primogenitura. Mas como ele agiu dessa forma, ele teve que se afastar da promessa.
ele precisou sair da casa dos pais e ir em direção à casa de Labão. E nessa caminhada, era uma caminhada solitária, onde ele perdeu tudo. Ele estava indo, como ele mesmo disse, só com o cajado dele. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha família, não tinha amigos. Era uma caminhada no sentido inverso da promessa. Você já viveu isso? Você está orando por uma coisa e só piora. Parece que você está vivendo o sentido inverso da promessa. Então, era essa a situação de Jacó. Mas, no meio do caminho, ele cansou de tão triste, preocupado e ansioso, e da caminhada também. Ele estava muito cansado. Ele deitou a cabeça na pedra e ele sonhou. Na verdade, ele teve uma visão. E ele teve aquela visão tão famosa de uma escada que tocava o céu e tocava a terra. E por esta escada, subiam e desciam anjos, ministradores, anjos que ele ali naquela visão, o que Deus queria que ele entendesse é que aquela multidão de anjos que ele estava vendo, subindo e descendo, eram os anjos que estavam protegendo, estavam trazendo a bênção dele e que literalmente a promessa de Deus aconteceria. Então, mas como se não bastasse a escada e os anjos, ele viu o próprio Senhor. E o Senhor estava do lado dele. E o Senhor reiterou a promessa. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 28 e no versículo 12. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Presta atenção no 13. E eis que o Senhor estava perto dele. Eu vou repetir para você. E eis que o Senhor estava perto dele. Deus está perto de você quando todo mundo te deixa, quando todo mundo te abandona. O Senhor estava perto dele. Mas não só o Senhor estava perto dele. O Senhor liberou a bênção sobre a vida dele. E disse no versículo 15: eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para a terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu prometi. Deus que cuida de você antes que o dia amanheça. Durante a noite, quando você está dormindo, Ele está trabalhando. Jacó estava dormindo e Deus estava falando, olha que atividade que tem. A atividade espiritual é anjo subindo, é anjo descendo, sou eu vindo para perto de você e você está dormindo, Jacó. Enquanto você está dormindo, eu estou te cercando com o meu cuidado, com o meu amor, com a minha proteção. E a minha palavra vai se cumprir sobre a sua vida. Quando Jacó acordou, ele entendeu que na verdade, ele teve uma visão. Ele disse, o Senhor estava aqui e eu não percebi. Qual é a lição que todos nós temos nesta manhã, recebemos nesta manhã? O Senhor está presente aí do teu lado, você que não está percebendo. No meio da tua angústia, no meio da tua tribulação, no meio dessa sua caminhada que parece que está no sentido contrário da promessa, o Senhor está com você e Ele não só manda uma quantidade incrível de anjos aí para sua casa, onde você está, mas Ele libera a bênção. E Ele libera a bênção e a bênção do Senhor não vai ser frustrada. Ainda que você tudo diga que não, o céu diz que sim. Porque Jesus é o amém de Deus. E o amém de Deus é assim seja. O amém de Deus é o sim do Senhor. Então, Jesus está aí com você. E Ele é o sim do Senhor sobre a sua vida. E neste momento, eu quero que você escreva aí no seu papel, só para você lembrar. Deus está presente quando eu não percebo. Ele cuida de mim. Ele me cerca com o seu amor. Deixa isso bem grande aí, para você sempre lembrar. Coloca essas duas passagens, Salmo 139 e Gênesis capítulo 28. E assim, quando você se sentir abandonado, sozinho, você vai se lembrar que Deus te protege e Deus está aí. Vamos neste momento orar? Mas escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva e diga, mas antes do pedido, escreva essa frase, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo, Ele me cerca com o seu amor. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer
porque o seu olhar está sobre nós, desde o amanhecer até o anoitecer. Mesmo quando não percebemos, o Senhor está presente, guiando, protegendo. Ajuda, Senhor, a cada um que aqui está presente a confiar nessa sua constante presença, descansar no teu cuidado. Em nome de Jesus, Senhor, eu venho clamar para que o Senhor abra os ouvidos para o clamor de cada um que coloca seus pedidos agora, Senhor, diante de Ti. Ouve, Senhor, abençoa. Eu declaro em nome de Jesus libertação de filhos, reconciliação de relacionamentos. Eu quero em nome de Jesus declarar cura aos enfermos, tanto do físico quanto da alma, libertação aos cativos. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, essa escada está aí bem do teu lado. É você que não está enxergando. O Senhor é contigo e que a bênção do Senhor te acompanhe durante todo o dia de hoje. Não saia sem deixar o teu like e compartilhar com muitos.